Olá, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira e é dia do nosso Pode Falar. Está no ar o nosso 6º episódio e a gente sempre traz uma personalidade legal para bater um papo, para falar um pouquinho de profissão, de vida. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui no Pode Falar o Arthur Conte Casper, que é médico e é cirurgião geral. Olá, Arthur, bem-vindo. Bom dia, Sami. Tudo certo? Tudo certo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Não, a gente faz a questão. Dividir aqui um pouquinho a tua experiência, né? É. Então, me conta, pra mim e pro pessoal de casa também, pra eles te conhecerem um pouquinho, como é que deu a escolha da profissão? Por que médico? Isso foi uma construção lenta e gradual, né? Isso aí foi uma descoberta, né? Eu sou bacharel em comércio exterior. Antes, né, eu trabalhei numa multinacional alemã, trabalhei com despacho aduaneiro, fiz intercâmbio na Europa. Nossa! E aí, depois dessa experiência tudo, eu vi que eu não estava realizado, embora eu estivesse, né, numa empresa muito, muito boa, com uma equipe muito legal de trabalhar, não era a minha área. E meus pais são empresários, então sempre tive essa veia forte, né, em casa. E nunca tive médico na família. E muito tempo atrás, assim, quando eu tinha uns 14 anos, uma amiga um dia pediu, o que tu vai querer fazer quando crescer? Eu digo, sei lá, quem sabe médico. Mas assim, eu não fui criado para ser um acadêmico, eu fui criado para ser um trabalhador. Sim. Isso eu tenho uma criação passada, então uma geração que acho que já não existe mais hoje, que meus pais me colocaram a trabalhar desde os 11 anos, de uma maneira mais suave, né? Mas sempre Mas já com aquele contato, né? Sim, sempre na empresa, sempre ajudando. Era fazer entrega, office boy, limpar coisinha, e ficava no área da empresa, né? Pra também dar valor pras coisas. Claro. E aí, como eu tive essa veia, né, mais na questão do trabalho, quando essa parte do academicismo, de pais formados, com formações que tu define pela tua graduação, não é ali em casa, porque meus pais são empresários, são gestores, né? Então, quando eu tive esse contato no colégio, eu via que eu era diferente, porque eu não tinha essa veia do, tem que fazer uma faculdade para tu ser alguma coisa. Certo. Então, eu nunca pensei em vestibular. E eu acho que eu escutei a palavra vestibular propriamente com 15, 16 anos, assim, que eu prestei atenção. E na época, eu, assim, sabe aquela coisa assim, se tu pudesse ser qualquer coisa, o que tu vai ser? E aí sabe aquela coisa que me vinha a imagem do médico, né? De uma pessoa importante, de uma pessoa que ajuda, de uma pessoa que tem um papel muito, né, presente na vida das pessoas. Mas eu jamais imaginei que eu tinha capacidade para isso, né? Então, como a minha família era empresarial, eu fui para esse lado. E aí, dentro dessa área, eu vi que eu era infeliz. Né, demorou um bom tempo, né? Entrei numa depressão. Eu ia dizer, como é que foi? Você tô formado, tô atuando e não é o que eu quero. E aí, como é que foi isso? Isso foi uma coisa que eu chegava em casa da empresa, de um dia bom, e eu chorava. Caramba. Eu tava longe de casa, né? Era novinho, imagina, eu tinha 20 e pouquinhos anos, 20 e pouquinho. E aí, eu pensei assim, poxa, se eu pudesse ser qualquer coisa hoje, o que eu faria? Né? No auge da depressão. Eu pensei, poxa, médico. Médico é uma coisa tão legal, Voltou de novo o pensamento. E aí só que eu teria que largar tudo, né? Aí eu tive uma conversa com o pai e com a mãe e disse, olha, não tem como eu me manter, vou ter que voltar pro cheque de vocês. E vocês vão ter que investir, vocês vão ter que, né, cursinho, preparação, tudo. Então, eu larguei tudo, né? Conversei com os diretores da empresa que eu trabalhava, disse, olha, infelizmente eu tô saindo, eles, mas por quê? O que tá acontecendo? Você tá tendo algum problema aqui? Eu digo, não, é que eu quero ser médico deles. Bom, caramba! Essa proposta a gente não pode cobrir. E aí eu saí e comecei cursinho, né, e aí foi engraçado, porque quando eu iniciei essa fase, o meu irmão, né, o Victor, ele também decidiu que queria medicina. Olha! E a gente fez cursinho junto. Que legal! Né? A gente tem uma diferença de 5 anos. E aí foi aquela coisa, porque como eu nunca tive essa parte do academicismo muito forte em mim, essa coisa de, tem que estudar, tem que estudar assim, não estudar para passar, não estudar para tu ser um bom, mas estudar para tu competir com outros estudantes. Sim. É uma outra categoria. Diferente. É quase um esporte, né? Aí a gente sentou lado a lado no cursinho e eu lembro que o professor chegou lá e passou assim uma coisa no quadro e eu olhei aquilo lá e digo, cara, eu não aprendi isso na minha vida. E aí ele olhou, como é que tu não sabe fazer isso? Eu digo, cara, eu não sei, eu não tive. Olha só. Então foi muito difícil pra mim, né? Foi muito difícil, mas assim,
abandonei tudo, né? Na época eu treinava, tinha dieta, fazia esporte, lutava, fazia um monte de coisa, larguei tudo. Engordei. Pra se dedicar. Engordei bastante, assim, 30 quilos. Caramba. Mas foi muito bom, porque deu 1 ano e meio de cursinho, eu passei. Aí eu passei no Paraná e passei em Santa Catarina. Aí eu decidi ficar em Santa Catarina, que era mais perto. A faculdade tinha um conceito muito bom no MEC e tinha já um conhecido que tinha feito, e hoje ele é neuropediatra, bem renomado. E aí fui lá, né? Aí cheguei na medicina, e aí eu achava que ia ser só glórias e tal, até no início né? Mas aí depois vem toda a cobrança. Como eu já estava no mercado de trabalho, a minha visão era bem diferente dos meus colegas. Eu tive colega que entrou com 42 anos lá. Olha né? só. Pai de família, Sim. com um monte de responsabilidade. Imagina a dificuldade que ele passou também. Imagina, né? Então, foi um crescimento, assim, muito diferente, muito bom, né? Foi bem difícil a época da medicina, assim. Mas pelo fato de eu já estar em outra fase da vida, né? Então, aquela coisa, assim, aquele coleguismo, já tu não tava mais na mesma vibe, assim. Quantos anos tu tinha quando eu tinha entrou? 24 para 25. E por que área cirúrgica agora, assim, você atua na área cirúrgica? Então, quando eu entrei na medicina, eu jamais imaginei cirurgia. Eu gostava o quê? Gostava de emergência, né? Atender o paciente da emergência, atropelamento, acidente. Gostava daquela emoção, daquela adrenalina. Sim. Mas eu gostava muito da parte metabólica endócrina. Porque eu sempre gostei, a mãe, muito influenciada pra minha mãe, assim, em questão de esporte, meus pais são muito esportistas e cuidam muito bem. E eu imaginei que isso ia ser uma área muito legal. Sim. Só que quando eu comecei a ver que essa parte tem muito viés hoje em dia, né? Hoje tem um braço muito feio na medicina, de muito médico que não é especialista, que receita um monte de coisa que não é. E quando eu comecei a estudar isso aí, eu vi que poxa, não é exatamente isso. Aí quando eu estudei a endocrinologia realmente, eu vi que não tinha perfil nenhum, né? Que é um perfil muito clínico, um perfil muito de consultório, de paciente crônico que vem, mês que vem, que ainda não conseguiu entrar no teu tratamento. E é pacientes que... E eu sou um cara um pouco ansioso. Imediato, assim. Imediato. E aí, quando eu tava lá na parte da técnica cirúrgica, um professor elogiou. E ele pediu se eu tinha pai médico. Eu digo, não, eu sou o primeiro da família. Ele, olha, quem sabe tu se dê bem nessa área. E aí, abracei aquele conselho e desde o segundo, terceiro ano da medicina eu fiz muito estágio fora. Todas as férias eu fui fazer estágio em hospitais maiores, serviços maiores. E decidi que queria ser cirurgião. E criei muito amor por isso, né? Mas eu sempre gostei muito da emergência, né? Parte clínica da emergência, parte clínica intensiva. E aí, quando eu tava para me formar, eu fiz a prova, eu passei na Federal de Pelotas para fazer cirurgia geral lá. E aí foi mais uma reviravolta, né? Porque residência é um caminho muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Assim, residência de ortopedia, residência de cirurgia geral, quem conhece sabe o quanto que é exigente, assim, da parte psicológica. Sério? Porque assim, tu faz uma imersão, né? Uma imersão da parte de... Não tem muita compreensão com o teu nível de aprendizado, é tudo uma exigência, às vezes, muito bruta. A tua dedicação no hospital, por exemplo, eu e meus colegas, que nós éramos em 4, né? Nós ficávamos uma média de 100 a 110 horas por semana no hospital. Não tem vida, né? A vida é o hospital, né? A vida é o hospital. A vida é o hospital e teus compromissos com os pacientes, com os teus chefes. Nossa. Então, a gente fazia um rodízio para conseguir ter folga. A cada 28 dias de plantão, você tinha 2 dias de folga durante um ano. Meu Deus. Tem que ter força de vontade, tem que gostar, né? Tem que gostar. Não, se tu não gosta, tu não aguenta. Olha só. Isso é verdade. Tá, e o vestibular, me conta, foi muito difícil? Realmente a gente vê os estudantes de cursinho e tal, e tem muitos ainda que caem mesmo numa depressão, problemas porque não conseguem passar. Realmente é bem pegada essa parte aí? É uma competição, né? Na verdade, não é o aluno mais inteligente, também não é o aluno que se deu bem no ensino médio que obrigatoriamente vai passar. De primeira, digamos. Sim. Por causa que tu tem que saber fazer prova. Entendeu? Entendi. Hoje o mercado do vestibular, né? É um mercado, cursinhos, etc. Ele exige que tu aprenda a fazer prova. É a mesma coisa que tu ser concurseiro para qualquer outra área. Direito, no magistrado e coisas vai. O que acontece? Quando tu entra nessa época do vestibular, tu tem 16 anos para 17 anos. Então, o que tu viveu?
né? Que preparação que tu teve? Eu já entrei mais velho, eu entrei com 24, então eu entrei com 23 ali no vestibular, então eu já morava fora, já tinha uma vivência, é outra cabeça, sabe? Tanto que eu passei antes que meu irmão. Olha! Meu irmão emendou o ensino médio, fez o cursinho e ele passou um ano depois de mim, né? Mas é mais aquela questão de tranquilidade, porque é uma competição, não é aquele... Mais psicológico do que em si... Tem que ter, assim, ó, é uma comunhão, Entendi. né? Mas é o preço que a gente paga para poder ter um bom ensino, né? E por que o Arthur... Pra que e por que o Arthur quis ser médico? Qual é o teu porquê? Eu acho que assim, ó... volta àquela coisa, se tu pudesse qualquer coisa, o que tu faria? Se tu tivesse todo o dinheiro do mundo, toda a saúde do mundo, o que tu faria hoje? Tu faria exatamente o que tu tá fazendo dessa maneira hoje? Quem sabe se eu tivesse, assim... todos os recursos do mundo, eu não faria tão intensamente como eu tô fazendo hoje, de uma maneira que eu durmo pouco, eu me submeto a alguns riscos de estrada para estar em alguns hospitais, mas eu jamais trocaria a profissão que eu tenho, né? É uma coisa que é um engrandecimento muito forte, né? Ele dá um sentido para tua vida, né? É uma coisa muito legal. O teu propósito na vida. Eu acho que é. Quem assim, meus colegas, assim, que a gente... A minha residência, assim como os últimos residentes que tiveram agora na época do Covid, foi uma coisa muito diferente, porque a gente pegou pacientes clinicamente muito mais graves, né? Com outras patologias que a gente não era expert, né? Então, todo mundo... Os últimos 3 anos, para todos os médicos, né? Foi uma coisa muito exigente. Né? Para todo mundo na área da saúde. Não só os médicos, os enfermeiros, técnicos. Meu Deus do céu, desde o pessoal da limpeza que tinha que se paramentar de uma maneira, né, diferente. Os últimos 3 anos foram muito diferentes, né? E eu acho que, assim, o porquê de ser médico... Eu acho que não tem um porquê. É que... Por que não? Entendeu? Eu não consigo ver um porquê. Eu vejo um porquê não. Por que não? Porque, assim, ó, é aquela coisa, é a lógica pra mim. Você falou antes dessa loucura que é, né? Da tua rotina, a tua vida. E a gente sabe que a maioria dos médicos é assim, né? Tem uma vida bem diferente dos demais, né? Sem hora pra dormir, sem hora pra sair do hospital, tem hora pra chegar, às vezes, mas não tem pra sair. Como é que isso é pra vocês? Isso deve bagunçar um pouco a vida pessoal, né? Assim, ó. Vamos partir do seguinte pressuposto. Um médico, quando se forma, ele tem algumas opções. Um médico generalista, se tu não é especialista em nada, ou se tu não atua em alguma outra área, em que tu vai trabalhar essencialmente com atenção primária ou secundária, né? Tu vai trabalhar em um hospital, né? Ser plantonista de emergência, transporte, posto de saúde. Só que qual que é a questão? Não tem como tu chegar pro hospital e falar assim, não, eu só vou trabalhar na tua segunda de noite. A segunda noite vai ser tua. Porque já tem outro médico naquele... Então, assim, tu tem que entrar para a escala daquele hospital. Tu tem que fazer o serviço funcionar junto. Hoje, cada vez está mais escasso isso, né? Porque me diz quantos hospitais tu viu ser construído pro SUS nos últimos 20 anos. É verdade. Né? E o número de médicos aumentou expressivamente. Quantos postos de saúde ou UPAs cresceram nesse meio tempo comparado a quanto a população aumentou? Aqui a gente é muito privilegiado, né? É verdade. Na região que a gente mora. Mas tem regiões que não tem esse assistencialismo e eles... não tem médico. Mas é que não tem médico por quê? Nós estava voltando de viagem e eu falei pro meu pai, se acontecer um acidente agora, o que eu posso fazer de diferente? Mesmo eu sendo cirurgião. Eu não consigo resolver o meu problema com a mão, posso fazer medidas, né, de RCP, fazer alguma coisa assim, mas a gente tem que ter o recurso, né, para poder ajudar muito mais. Sim. E isso é uma questão que a gente não consegue acompanhar, né, o número de médicos que tem formado, não. Então a gente fica muito restrito a ter que estar no serviço, ter que se fazer presente e tem que estar disponível. E o que acontece? Tu não tem horário. Caramba, assim, por exemplo... O médico, quando ele entra numa escala de plantão, assim, tu vai fazer plantão assim, assado, e tu tem que cumprir. E às vezes, para tu conseguir ter a métrica, para valer o investimento que tu fez de todos esses anos, os recursos, tu vai pegar plantão aqui numa cidade, vai pagar plantão em outra cidade, e são plantões de no mínimo 12 horas. Às vezes, tu faz plantão de 48 horas, tem lugar que tu não aguenta.
Tem lugar que, assim, ó, fazer plantão em 48 horas, tu te destrói de um jeito que não vale a pena nem pra ti, nem pros pacientes. Que seriam os centros maiores, né, doutor? Que vem mais emergência, Sim, enfim. Né? Isso. Eu trabalhei num centro grande, né? Então, lá a gente tinha plantão que a gente sabia, não, esse plantão a gente consegue fazer 24 horas tranquilo. Então, 48 horas em dupla, não tem problema. Agora, tem plantão lá que se tu fizer 24 horas, tu sai destruído. Caramba, né? Que tu atende lá, mais de 100 pacientes em 24 horas, politrauma, intubações, óbitos, né? E são humanos, né? Não são super-heróis os médicos também, né? E o corpo sente. Uma hora o corpo sente. Tá certo. Doutor, qual que é a sensação, você que, vou falar da tua área que é cirurgia, né? Mas de você ver um paciente que chegou com dor, que chegou com problema e sair curado, feliz, resolvido, te agradecendo. Como é que você se sente? Realizado. Isso é uma coisa muito legal. Assim, até agora, por exemplo, chegou um paciente que eu opero em Xanxerê também, no hospital regional. Então, a gente é referência para muito município menor, né? Até alguns maiores, mas vamos para lá. É um hospital com muito recurso, né? Um hospital, eu digo até um SUS Plus lá, porque a gente tem muito recurso. E os pacientes lá têm um tratamento realmente diferenciado pelo recurso que o hospital consegue ter. Que coisa boa. Mas claro que também é a referência de todos os outros, então ele tem que ter isso. Então chegou um paciente que estava com pedra na vesícula já há muito tempo. Isso dói, né? Dói, só que ele era um paciente que já tinha feito uma cirurgia prévia, já tinha sofrido um acidente, então uma barriga mexida, muito fibrose, e essa vesícula já estava tão inflamada, uma inflamação da vesícula, uma colicistite, que ela perfurou. E aí fez um abscesso, e aí assim, o paciente chegou séptico, né? Chegou com, assim, muito risco, Risco de morte. Muito risco. Então, foi uma cirurgia bem complexa, né? Porque estava com muita aderência de cirurgias prévias, tudo, mas foi uma cirurgia que deu para resolver tudo, assim, literalmente tirar com a mão o problema. E no outro dia, o paciente, assim, ó, ele estava novo, sabe? Assim, o paciente estava muito bem, né? E é muito legal, assim, o olhar que os pacientes te dão, né, de agradecimento. Às vezes a gente atende uma população que é muito leiga, que não tem acesso à informação direito, que não tem acesso à saúde direito, e que às vezes eles nem sabem o que eles tinham. Assim, ó, eles nem sabem o risco todo que eles estavam passando, que eles estavam correndo. Olha só. Mas assim, quando a gente resolve o problema que eles têm, é uma coisa que nenhum dinheiro paga. É muito bom. A gratidão. A gratidão é uma coisa muito legal. Falando nessa relação com os pacientes, assim, como é que você vê isso? Assim, como é que é pra ti essa relação de médico e paciente? Especialmente a gente fala de plantão, né? Que o paciente tá com dor, o paciente tá estressado, às vezes o médico tá cansado, atendeu muita gente. Como é que é isso, Arthur? Então, isso é uma coisa que até a gente tem que treinar, tá? Porque aquela coisa de, o SUS é de graça, que o SUS tá ali, tu tem que usar, é uma coisa que às vezes tem pacientes que não conseguem valorizar, né? Que a gente tá ali para fazer um trabalho, a gente tá ali para acolher, tá ali para sanar os problemas e orientações. Mas assim, às vezes tu passou um dia inteiro de um plantão muito difícil, e às vezes tu vem um paciente grosso, de madrugada, que diz que, eu tô com dor de cabeça. Mas o senhor tomou alguma dipirona em casa? Não. O senhor é alérgico de dipirona? Não. Vim aqui para tomar um remédio na veia. Então, assim, tu tem que estar preparado para tu não nem que, assim, ó, tu tem que, poxa, se tu for falar para esse paciente assim, olha, quem sabe se tu tivesse tomado uma dipirona em casa, você não teria nem vindo para o hospital, etc. Mas às vezes os pacientes não têm, hoje em dia se perdeu muito o respeito, né? Às vezes tem conflitos, né? Eu, pra ter ideia, já fui agredido. Caramba, sério? Eu sou um cara de 100 quilos, né? Como assim? Conta, agora vai ter que contar, né, doutor? O que aconteceu? Eu fui agredido por um pai e por uma mãe. Meu Deus! Por causa que eu fui examinar a filha deles, que a filha deles estava constipada há uma semana, e a queixa é que ela não comia nada, ela só comia chips. Só comia chips e chocolate. E aí eu questionei, eu tento levar uma conversa sempre na boa. Claro. E aí eu questionei assim, mas me diz uma coisa, é ela que vai lá, trabalha, compra o chocolate, come? Não, né? Então assim, vocês sabem que isso não é uma comida saudável. Mas ela não quer comer outra coisa. Eu digo, mas como é que ela tem 2 anos e tá mandando em vocês? E aí daí no que eu fui examinar a filha deles, porque eles falaram, por causa que ela tá com fezes entaladas, né? Tá com tricaloma. Sim. Aí tu tem que fazer um exame. Sim. Eu expliquei pra eles que eu ia fazer o exame e tudo, e no que eu fui fazer o exame, partiram pra cima de mim.
Caramba! Né? Então, isso eu chamei enfermeira, chamei polícia, fiz BO, tá correndo ainda, mas imagina, eu sou um homem, né? Então, tu imagina as médicas. As mulheres, que é muito, muito mais risco para elas, Com certeza. Mas esse casal aí já tinha histórico de outras transgressões na região, mas... fazer o quê? Assim, foi o primeiro paciente num dia de plantão de 24 horas, então o resto do plantão foi bem complicado. Mas, por causa que tu fica estressado, né? Imagina, né? Ser agressivo. Ser agredido no teu trabalho, na tua profissão, né? Tá ali para ajudar e... Mas e tem N casos, né? N casos. Caramba. De abuso pra cima. Mulher sofre muito mais, né? Mulher sofre muito mais, por causa Imagino você contando essa situação, né? Sofre muito mais. A truculência, às vezes, dos pacientes é bem complicada, assim, sabe? Isso deve ser uma das coisas que te chateia na profissão. Tem mais alguma outra coisa que te chateia, além da falta de educação, às vezes? Olha, o que me chateia, às vezes, é a falta de recurso, né? A falta de recurso, que eu digo, é recurso de gestão, né? De, por exemplo, assim, ter uma gestão pública de saúde que consiga fazer as coisas funcionarem, que às vezes não é falta de material, não é falta de equipe, às vezes é falta de gestão. Olha só. Né? Então, mas isso é uma questão de Brasil, a nível Brasil, em todos os setores. Né? Que a gente pode ter o profissional disponível, pode ter o material disponível, mas as coisas não acontecem. Nossa, isso é muito triste, né? Porque... E sempre tem gente precisando. Sempre, né? Sempre tem gente precisando. E... tem algum fato, alguma coisa que aconteceu aí na tua profissão? A gente falou das coisas negativas, mas que te marcou muito positivamente, que você lembra? Um paciente, alguma coisa que tenha acontecido aí? Tem bastante casos, assim, de pequenos, grandes casos, né? Teve uma moça que a gente operou, uma moça, assim, uns 30 anos, que ela tinha um câncer, né? E ela estava com muito... Era um câncer que estava invadindo... Era um câncer osteomuscular, assim, uma região de osso, né? E ficava perto da medula e ela estava com muita apreensão da cirurgia, não queria fazer. Daí a gente sentou, conversou, explicou. A gente operou ela, né? Foi uma equipe bem grande, foi uma cirurgia grande. Equipe de cirurgia torácica, mais neurocirurgia, e foi tudo certo. E hoje ela tá ótima, então... Tá recuperada. Tá recuperada, acompanha coisa ela, boa. É muito legal. Teve alguns outros casos de pacientes que a gente fez cirurgias de grande porte, né? E eram cirurgias de muito risco, que hoje os pacientes estão bem. Teve casos também de pacientes que a gente perdeu o paciente, né? Mas que a gente se dedicou muito, a equipe toda se dedica muito, e que o familiar entende que a gente abraça o paciente e não tem aquela barreira médico-paciente, né? Acaba que é algo a mais. E como é que foi, assim, a primeira vez que você perdeu um paciente? O que tu sentiu naquela hora? Tu já estava preparado para isso? Já tinha pensado nisso? Quando eu entrei na medicina, o meu medo maior era eu ver um cadáver e desmaiar. E ficar com medo? Ficar com, assim, me dar alguma coisa. Daí eu vi lá tudo, olha, um cadáver. Né? Quando eu perdi o meu primeiro paciente propriamente na residência, eu lembro até hoje, o seu Ari, né? Ele tinha 76 anos, um bonachão, assim, e ele chegou por uma crise de apendicite, né? Tu vê, uma apendicite. Que deveria ser simples, né? Aí que tá, tem apendicite que é simples, realmente, e tem apendicite que não é simples. Que complica. Ele era um paciente que ficou em casa um bom tempo, sentindo dor, achando que não era nada, né? E aí quando ele chegou com a gente, o apêndice dele estava complicado, aí a gente operou. Aí ele era um paciente que tinha algumas comorbidades base, e aí deu problema na primeira cirurgia, né? Deu uma infecção, deu deiscência, a sutura que a gente fez rompeu por causa da infecção que tinha, então a gente teve que tirar um pedaço do intestino, a gente operou ele. E sabe aquele paciente que já chegou num estado muito ruim, e a gente faz de tudo para ele, colocou em UTI e tudo, e eu fiquei o mês todo com ele. Né? Foi o meu estágio, minha rotação que a gente passou no pronto-socorro. E eu ia lá de tarde, de noite, conversava com ele me contava histórias e isso. Só que ele só ia piorando. Mas isso já do estrago inicial que ele chegou com a gente, né? E aí eu tive um contato muito bom com a família dele também. Ele me contava histórias de quando ele era jovem, eu sentava do lado dele e eu falava, não, fica tranquilo, as coisas vão melhorar e tal. Até que um momento ele entrou num choque séptico, falência renal e foi óbito. Eu chorei, abraçado com as filhas dele, a ponto das filhas dele falar assim, não chora, tá tudo bem. Te consolar. Assim, sabe, teve uma contratransferência muito boa, assim, eu sou privilegiado com alguns pacientes que tem uma contratransferência que a gente não tem mais aquela relação quase médico-paciente, é quase uma amizade. Isso é muito legal,
É muito legal. E eu acho que para as famílias também isso é importante. Sentir aquela confiança, né? Aquele amparo, eu acho que é a palavra, né? Eu acho que sim, eu acho que tem que ter uma empatia, tem que ter, acho que na área médica, assim, todas as áreas tem que ter, mas na área médica fundamentalmente porque a gente trata com pessoas e pessoas que estão num dia que não é o melhor dia da vida delas, né? Quando eu entrei na medicina, um dia minha mãe chegou para mim e falou assim, filho, não te esquece que teu dia normal às vezes vai ser o pior dia da vida daquele paciente. Isso eu guardo muito comigo, porque é muito verdade, assim. A gente, às vezes, pode estar estressado, pode estar naquela correria e naquela demanda que a gente tem para cumprir, mas a gente, quando vem aquele paciente, a gente tem que parar, respirar e focar e dar tudo que aquele paciente precisa. Tá certo. Você tá atuando agora na área cirúrgica aí, né, doutor? Como é que tá o SUS nessa questão nos hospitais que você atua aí da região? Então, eu atuo hoje em Nova Erechim, Xanxerê, Chapecó e Itapiranga, né? O SUS, ele tem muita coisa boa e muita coisa complexa. Atualmente tem um programa, né, de incentivos a cirurgias, incentivos a procedimentos para especialistas, seja cirurgia geral, ortopedia, otorrino, vascular, que tem um valorzinho a mais, um prêmio que eles chamam, né? Para tu ter ideia, hoje, o valor que, por exemplo, um apendicite, que o cirurgião ganha é R$90. Uma hérnia, R$160. Nossa. Uma vesícula, R$180. É simbólico mesmo, né? Então é uma coisa que esse é o valor raiz do SUS. Né, que é um valor tabelado e é o que transcorre. Então, fica muito difícil tu assumir toda a responsabilidade sem tu ter um retorno, né? Então, como é que eles vão atrair profissionais bons ou profissionais para atuarem na região, sendo que tu, quando era médico clínico, ganhava 2, 3 vezes mais esse valor pela tua hora, né? Aí, o que acontece? Hoje, a gente aqui na nossa região oeste, até ano passado tinha o CISA-MOSC, tem o CISA-Merius, que são consórcios que eles chamam, e eles têm o papel de incentivar, né, essas cirurgias, organizar, e é uma coisa que funciona muito legal, muito bem. Esse ano mudou um pouco, né? Pratica-se os mesmos valores, que não são valores muito maiores, é 2 a 3 vezes o valor, né? Mas que a gente consegue organizar bem, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho na semana, né, eu tendo uma média de 50 a 75 pacientes do SUS e eu opero entre 15 a 25 cirurgias. Dá para aumentar, dá para melhorar esse valor, né? Eu tô há 3 meses aqui na região, mas é uma coisa que eu tô pegando pacientes que estavam às vezes 10 anos na fila de espera. Nossa, isso é ótimo, né? Poder desafogar isso é muito legal, isso é muito legal. Por exemplo, eu operei ontem uma senhora que ela estava há 5 anos com uma hérnia, né, complicada, com o intestino junto ali. Caramba! E resolveu o problema. Né? Bom, isso é uma coisa muito legal. Né? Se tu for ver assim, claro que a mesma cirurgia de uma maneira particular, tu vai te pagar 20 a 30 vezes mais. Sim. Mas o meu projeto aqui, nesses 2 a 3 anos que eu vou ficar na região, é focar exclusivamente no SUS, né? Que com esses consórcios que tem aqui, dá pra gente trabalhar, né? Um valor muito menor, mas dá pra gente trabalhar e dá pra gente conseguir zerar as filas, né? Então a gente tem uma parceria ali com o hospital ali de Itapiranga, né? O Janir, que é um cara muito dedicado, com a Rosângela ali, que também é muito dedicada, ali com o Vandrigo ali de Nova Erechim, o pessoal ali, eles fazem as coisas acontecer, a Maura, a enfermeira ali, a Karen do bloco, assim, eles têm pra nossa região, porque acaba que eu não atendo paciente só de Nova Erechim nem de Itapiranga, eu atendo paciente de Serra Alta, atendo paciente da região toda, né? São todos os micromunicípios da região, né? E em Chapecó eu opero junto com o Dr. Paulo Caldas, que eu tô fazendo um fellow, que eu depois vou fazer urologia. Ah, olha só! Né? Então, ele me abraçou como professor e me ensina muito, e a gente acaba que tem um ambulatório junto, opera casos do SUS junto, que ele também tá fazendo quase um pro bono, né? Porque ele pega e se dedica também pro SUS para conseguir resolver essa lista de espera de pacientes que têm, assim, 4, 5 anos com problemas urológicos que não vão ser resolvidos. E ele vai ali e resolve, ele é um exímio cirurgião, acho que um dos melhores aqui que a gente tem no Sul, né? E Xanxerê, eu digo, é minha menina dos olhos
da parte da experiência, porque ali é porta aberta. Ali é o valor raiz do SUS, não tem muito aditivo a mais. Só que ali é porta aberta, é tiro, facada, acidente. Tudo que imaginar. Ali é um hospital regional mesmo. E eu gosto, né? Eu gosto disso, eu gosto dessa adrenalina de conseguir resolver a urgência. Isso é muito legal. A equipe cirúrgica ali é uma coisa diferenciada. A equipe de anestesistas, o bloco cirúrgico ali de Xanxerê, eles têm muito recurso e funciona igual, assim, ó, eu vou dizer assim, eu que conheço a região, quem sabe melhor que o hospital de Xanxerê seja a Unimed, e só. Olha sabe, só. é um hospital muito legal, muito legal. Isso que você falou dos recursos, né? A gente às vezes tem dúvidas quanto a, será que o SUS tem a mesma capacidade de atendimento que um particular? Como é que tá essa questão dos recursos, doutor, no SUS? Olha, como eu te falei, a gente está numa região privilegiada, né? Muito dificilmente a gente vai ver aqueles pacientes nos corredores, né? Eu já via isso, né? No centro que eu vim, o pronto-socorro era totalmente diferente. Pacientes ficavam semana no corredor com... Semanas? Com o sorinho, com a familiar segurando o soro. Nossa! Assim, coisas bem complexas. Nível, assim, aquele São Paulo que a gente vê às vezes em novela, Sim. reportagem, né? Aqui a gente tem o privilégio numa gestão muito melhor comparado com o resto do país em tudo. Uhum. Então, assim, o nosso SUS aqui, ele consegue dispor muita coisa. Tu consegue solicitar um exame de imagem. Os pacientes, eles conseguem fazer via Secretaria da Saúde aqui nas clínicas de imagem que abriram aqui em Pinhalzinho. Exames complexos que eles conseguem elucidar uma dúvida diagnóstica. Às vezes, o que o paciente iria ficar 6 meses esperando, em 1 mês ele resolve. Né? Uhum. Por exemplo, veio um paciente para mim que a gente estava com uma suspeita de um tumor. E ele conseguiu fazer uma ressonância aqui em menos de 1 mês e fez aqui numa das empresas aqui em Pinhalzinho e resolveu. Entendeu? A gente conseguiu já fazer o encaminhamento dele para o centro de referência, que ele iria ficar às vezes esperando. Uhum. Né? Claro que no centro que eu vim, a gente fazia todo o acompanhamento, porque a gente era um centro federal. A gente tinha o ambulatório que a gente recebia o paciente, a gente, com a suspeita, a gente diagnosticava, a gente fazia a cirurgia, o tratamento oncológico se necessário, e o acompanhamento. Então a gente fazia... Era tudo no mesmo, Era tudo no mesmo, era uma coisa muito legal. Né? Então, aqui a gente não tem esse porte todo, mas a gente consegue, com muita boa vontade, com o recurso que a gente consegue ter aqui, a gente consegue encaminhar os pacientes para um centro maior, né? Às vezes Florianópolis, às vezes Chapecó, que tem a parte oncológica forte. Sim. Né? E a gente consegue resolver bastante coisa. Que bom. Falando de cirurgias, eu acho que você vê isso todo dia, né? E o medo da tal da cirurgia, doutor? Tem gente que tem pânico. Eu vou confessar que eu tenho muito medo. E o meu medo nem é da cirurgia, é da anestesia, né? Como é que a gente controla isso, doutor? Se tem alguém de casa que vai passar por uma cirurgia, tem medo, então presta atenção agora que o doutor vai dar uma dica. Olha, eu acho que a principal forma da gente perder qualquer medo é entender por que a gente tem o medo. O que vai acontecer? Eu acho que tem que ser muito explicado. Normalmente eu sento com meus pacientes, seja do ambulatório, seja na urgência, se ele tem condição de conversar, e eu explico exatamente como é que vai ser a cirurgia. Eu até desenho, né? Eu tenho aqui, sério? Eu desenho aqui para eles. Eu tenho uma canetinha aqui. Tem como a câmera mostrar ali onde o doutor está desenhando? Tem? Aí eu faço os desenhos, né? Por exemplo, assim, hoje eu estava explicando para o paciente como é que é uma cirurgia de vesícula. Ai, meu Deus, tem desenho mesmo. Daí aqui eu desenhei para ele aqui explicando como é que é a outra cirurgia de vesícula, que o cálculo dele pode vir aqui. Isso aqui de um dreno de tórax. Isso aqui de uma complicação de uma colicistite. Aqui de um outro dreno de tórax. E assim vai, né? E isso aí, o que acontece? A partir do momento que pode ser a pessoa mais leiga do mundo, tu literalmente desenha para ela e tu explica, no outro dia tu vai conversar com ela, sabe daquele desenho? Então, assim, isso é uma maneira de quebrar o gelo. E da pessoa se sentir segura, né? Se sentir segura, porque assim, às vezes, se tu vai o ambiente cirúrgico é um ambiente muito controlado, tá? Na hora que tu entra lá, que tu tá deitado, com os braços abertos, nu, tu não existe praticamente nenhuma proteção. Tu tá até nu, entendeu? Então, assim, tu não tem como tu não ficar ansioso. Né? Eu já passei por cirurgia e eu conheço cirurgia e eu sei a sensação que é. Então, eu acho que quando a gente consegue explicar para o paciente de uma maneira calma, eu uso muita metáfora. Eu peço até, o senhor trabalha com o quê? Trabalho mecânica. Então, eu puxo borracha, hidráulico e tento explicar de alguma maneira. Explico para os familiares da mesma maneira, né? Então, assim, isso
o paciente já vai preparado sabendo como é que vai ser mais ou menos. Mas não tem como tirar totalmente aquela ansiedade, porque é um ambiente estranho, um ambiente diferente, um ambiente controlado, que a gente está fazendo nossas funções, que cada um tem a sua função. A questão da anestesia, que todo mundo tem medo também, eu imagino que seja mais por desconhecimento. Ali em Xanxerê, por exemplo, o grupo anestésico é excelente. Então, ali em Itapiranga também, ontem eu estava operando em Itapiranga, o anestesista ficou sentado do lado do paciente toda a cirurgia, né? Porque era uma cirurgia só com aquele bloqueio que faz igual a cesárea, né? Que era uma hérnia. Então ele pedia, qualquer coisa você fala, né? Porque tu fica assim, tu fica dormindo, né? Mas se tu se acordar, porque tu não sente nada, né? Aquela, igual a cesárea, né? Então o anestesista tá ali para ajudar também, né? Mas isso vai muito de médico para médico, né? Tem aqueles médicos que são um pouco mais... não conversam tanto, mais fechados, né? Mas é da personalidade. Mas eu acho que uma maneira da gente conseguir perder esse medo é entender como é que funciona o processo. Tentar se aproximar da coisa, né? Tentar se aproximar, sim. E doutor, agora a gente vai falar voltar um pouquinho a falar de estudar medicina e tal. Os profissionais que se formam fora do Brasil, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O que tu acha disso? Dá boa esse negócio? Como é que é? É um assunto meio polêmico, mas a gente tem que perguntar. Então, eu acho que a gente tem que entender o porquê que o pessoal sai daqui. Né? Quando tu conversa com alguém que se formou fora, alguém que está estudando fora, tu tem que entender por que a pessoa saiu do Brasil para fazer uma faculdade, né? Independente da qualidade da faculdade. É por causa que aqui no Brasil é muito caro. Sim, realmente é muito caro. Tá? Hoje em dia, para tu te formar, é de R$500 mil a R$1 milhão. Nossa, né? É dinheiro, né? É dinheiro, é muito dinheiro. Então, assim, o que acontece? Isso numa particular, tá? Mas e as federais e a estadual? É de graça. Tem que só suar o casaco, né? Mas é muito difícil de entrar. Não, peraí. Então, quer dizer que a dificuldade para tu entrar numa faculdade é o limite do teu esforço para tu pegar e ir numa faculdade que não tem essa métrica, né? Por exemplo, assim, a faculdade... Eu sempre conversei e eu sempre disse que a faculdade de medicina ela começa no vestibular. Porque ali tu já tem que entrar preparado, tu já tem que se condicionar. Não interessa se tu é bom em física, tu vai ter que aprender física. Não interessa se tu é bom em português, tu vai ter que aprender todas as regras do português. E assim vai. Tu tem que merecer, né? E eu acho que isso é uma coisa que, ao longo prazo, ela vai ressonando, entendeu? E a gente tem aqui dentro do Brasil, por pior que seja o curso, tá? A gente ainda tem uma cobrança do MEC, tem uma cobrança que a gente consegue policiar. Passou a fronteira, a gente não sabe como é que as coisas funcionam, né? Custa 50 vezes menos fazer faculdade ali do lado. Mas às vezes qualidade não custa, qualidade se paga. Às vezes tu tem que se esforçar mais. Eu tenho um colega meu que hoje é médico, uma colega na verdade, que ela é médica hoje e ela ficou 5 anos no cursinho. E ela é uma excelente médica hoje, mas ela ficou 5 anos no cursinho. Entendeu? A média hoje é 2, 3 anos de vestibular para uma faculdade particular e 2, 3 anos fazendo mais, 4, 5 anos para fazer uma faculdade federal. Isso sem contar se tu é cotista ou não. Né? Então assim, eu não tenho recurso, mas então tu entra nas cotas, tem Enem. Eu acho que começar, tu foge da tua responsabilidade. Porque assim, tu vai se tu te forma na medicina no exterior, mas tu quer voltar pro Brasil. Eu aprendo medicina em espanhol, guarani ou não sei o quê. Eu digo, mas tu precisa aprender medicina, né? A epidemiologia lá é diferente da nossa epidemiologia aqui. Até a cultura, né, doutor? O jeito de atender o paciente, como o paciente faz lá, como faz aqui, né? E acaba que tu também não vê que as pessoas que procuram, às vezes, a medicina, né, nos países vizinhos, não vão para os centros de referência, né? A Faculdade de Buenos Aires, né, de medicina, tem prêmio Nobel da medicina. Olha. Então, mas por que tu não vai lá, então? Tu estuda naquela, né? Estuda naquela. Entendeu? A mesma coisa. Hoje em dia está surgindo muita faculdade de medicina no Brasil que é duvidosa e é caríssima. Mas é fácil de entrar. Por quê? Por causa da questão da qualidade. Então às vezes tem que sempre ficar esperto, né? Exatamente. E isso se reflete, às vezes se maquia, né, com uma boa propaganda, ou com, né, se maquia, mas o resultado a longo prazo vem, e às vezes a gente vem às custas de alguma coisa que acontece com o paciente, né? Que é a pior forma, né, de você... Exatamente, tinha um dos meus chefes da residência, né, um dia a gente teve uma conversa,
E ele falou uma frase muito importante, que foi: qual é a única pessoa que o médico deve satisfação? É o paciente. Não é teu superior, não é o enfermeiro. A única pessoa que tu realmente deve 100% de satisfação é o teu paciente, né? E isso é um comprometimento que tu tem que ter. Então, eu acho que esse comprometimento, ele ressoa desde aquele início. Porque tu vai, com certeza. porque se tu vai se esforçar lá, tu vai se esforçar na faculdade, tu vai se esforçar em fazer cursos dentro da faculdade, estágios na faculdade. Por exemplo, assim, tem uma moçada aí que está me acompanhando, que eu sou professor convidado ali da Liga de Cirurgia de Chapecó, da Chapecó, e também nas quintas-feiras a Federal da Fronteira Sul passa com nós ali na cirurgia de Xixiré, então a gente fica de professor deles também. E tem uma moçada assim que pede para me acompanhar em horário extra, às vezes eu levo para ver como é que é uma cirurgia, como é que funciona realmente o SUS, como é que funciona, né? E é uma moçada que vem em horário integral. Ontem, por exemplo, teve gente que veio desde as 5 da manhã e ficou comigo até as 11 da noite. Ainda bem que existe pessoas assim ainda, né? Não, com certeza são pessoas que, poxa, tu vai querer se consultar com esse tipo de pessoas, né? Vai fazer diferença, né? Eles vão fazer diferença, com certeza. E aí, você falou que futuramente projeta aí urologia, como é que é? O que você está projetando aí pro teu futuro? Pois então, daí é aquela coisa, é um processo gradual que começou, daí durante a faculdade de medicina eu tive uma boa contratransferência com meus professores da URO, e eu acompanhei eles muito, acompanhei também muita cirurgia vascular, que eu gostava muito de vascular, mas acabava que uma parte da vascular eu não gostava. E era uma parte muito importante da vascular, que era mais a parte da flebologia, essas coisas de varizes. Não é minha praia. Sim. Então, né, minha cunhada tá se formando em cirurgia vascular também. E aí eu foquei muito na urologia, acompanhava muito meus professores da URO. E aí quando eu entrei na residência de cirurgia geral, eu até queria cirurgia do aparelho digestivo. Mas perdi, assim, sabe aquela coisa que... não tive um exemplo de um chefe lá, não gostei muito, não me adaptei a esse tipo de cirurgia. Perdeu o brilho. Perdeu o brilho, exatamente, perdeu o brilho. E aí depois eu conheci o Dr. Marcelo Cabaleiro, né? Depois eu vou mandar esse áudio pra ele, esse podcast pra ele. Ele foi, eu até brinco que foi ele que salvou a minha formação nessa época do Covid, tudo, porque ele é um cirurgião oncológico, um pouco mais velho que eu, assim, uns 10 anos, eu acho. E ele opera de uma maneira sensacional. Ele é uma pessoa sensacional. Ele opera com calma. Eu nunca vi ele perder a paciência, gritar com alguém, atirar alguma coisa a alguém, coisa que eu vi já, né? Então, assim, ó, ele é uma pessoa que no momento da residência que eu estava, com a cobrança e com toda a pressão que eu vi uma pessoa que eu me espelhei e que eu queria ser igual. Então, meu último um ano e meio da residência, eu praticamente operava só com ele, quase. E eu aprendi muito, 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 muito com ele. E ele é cirurgião oncológico, né? Então, assim, eu até brinco hoje, né? Que eu falo com a minha namorada, que ela diz assim que a minha paixão é a cirurgia oncológica, né? E eu até estava conversando semana passada com um cirurgião oncológico da região, e ele fala que, infelizmente, no nosso oeste, a gente não tem um aporte para um cirurgião oncológico, porque a cirurgia oncológica, ela depende do sistema todo, né? Se tu vai operar cirurgias oncológicas, tu tem que ter um centro oncológico para cirurgias oncológicas, que isso normalmente é grande centro, né? Então aqui no nosso oeste a gente não tem. E a cirurgia da uro, eu sempre gostei muito. Eu gostei muito do paciente clínico, a clínica do paciente da uro, eu sempre me identifiquei muito. Assim, de sentar, conversar, deles se abrirem, de a gente entender do problema, de resolver o problema. É uma cirurgia resolutiva, é uma cirurgia com uma finesse, assim, tu tem que ter uma delicadeza, uma maestria na cirurgia muito grande, né? São coisas muito delicadas. Então, vai desde o transplante renal até retirar um cálculo, né? Tirar parcialmente só o problema do rim, fora todos os outros problemas que tu consegue resolver na parte clínica, né? Sim. Até parte sexual, assim, tem muita coisa que tu consegue orientar e ajudar. Então, até no meio da cirurgia, a gente sabe, assim, que a versatilidade da urologia é enorme, né? E consegue resolver o problema com uma ação. Exatamente. Então, assim, ó, é uma área que encanta também, né? Então, ainda... Eu por enquanto, eu digo assim, ó, eu tô focando muito na uro, mas a oncológica sempre tá ali, porque eu gosto, né, de uma cirurgia grande, gosto de cirurgias complexas, mas tem que pensar também na qualidade de vida, né? Com e certeza. Também onde é que tu vai querer ficar, né? Que eu quero abraçar esse nosso oeste aqui, eu gosto muito daqui. Então, vamos ver como é que vai ser ainda. Planejando. E aí, você já
Pra gente encerrar aqui, vou fazer a última pergunta. Você já passou por 2 áreas diferentes de trabalho, né? E agora, nessa fase da tua vida, olhando pra trás, a área da saúde é a tua área mesmo? Tá confirmado? Não, eu não tenho sombra de dúvidas, assim, que a área de contato com pessoas, assim, sempre foi, não sei se eu puxei minha mãe, alguma coisa do gênero, mas é uma coisa que não tem palavras, assim, sabe? É uma coisa, poder ajudar, poder tu tá ali, poder resolver, é uma coisa, eu falo isso pra quem tá me acompanhando, às vezes, eu digo, olha, é muito legal. É muito legal. Ser médico é muito legal, mas ser cirurgião é muito mais legal. É muito mais legal. Tá certo. Obrigado, Arthur, por dividir com a gente aí o teu dia a dia, um pouquinho da tua experiência. Tá bom, obrigado, gente. Prazer. Valeu, gente. A gente volta na próxima sexta com mais um Pode Falar. Até mais.